Juliana Lopes, qual o posicionamento da categoria, hein, Jô, dos médicos do CFM, do Conselho Federal de Medicina? Vamos falar dos médicos, porque essa é uma decisão que afeta os enfermeiros. O que os médicos disseram e colocaram um posicionamento que eles são contrários a essa liberação, esse aval que foi agora derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, mas que foi dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Argumentos utilizados pelos médicos. Existem médicos em quantidade suficiente para atender às demandas e às políticas públicas determinadas pelo Estado. A gente está falando dos casos de liberação para o aborto, né, os casos de aborto legal aqui no Brasil. E um entendimento também de que se outras categorias entrarem nesse atendimento a essas mulheres, né, isso pode provocar, no entendimento do CFM, situações imprevisíveis com desfechos indesejados. Aí eu vou trazer aqui um outro ponto para esse debate, que é o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso ao proferir esse voto favorável. E essa liminar, na verdade. Ele disse que a medida não significa que não haja necessidade de atendimento médico numa situação como essa, mas afastar a possibilidade, a partir da liberação da atuação dos enfermeiros, afasta-se a possibilidade de que eles sejam punidos criminalmente se agirem numa situação como essa, prestando auxílio compatível com essa formação profissional dos enfermeiros. Terceiro ponto, que é o mais importante dessa discussão, mostra como a gente ainda está, e a gente tratava sobre isso quando o ministro Barroso, antes de deixar ali a cadeira do Supremo Tribunal Federal, deu um voto favorável à descriminalização do aborto, como a gente ainda está numa situação muito delicada para tratar desse assunto na Suprema Corte, né, no entendimento de que até o Barroso colocou isso, ainda não é o momento, é preciso debater tecnicamente ainda e convencer a sociedade sobre os argumentos técnicos que são favoráveis às medidas que liberam o aborto aqui no Brasil. Não é um assunto fácil, é um assunto muito polêmico, quando não entra a política, né, para conturbar um pouco esse cenário que deveria ser discutido no campo da tecnicidade e da saúde pública. Ainda tem outras questões, outros pormenores. A gente quase vê aqui nessa discussão, para além das questões técnicas, um debate entre grupos diferentes de enfermeiros e de médicos. Mas esses são os posicionamentos. Agora é entender se de fato a gente vai conseguir ter essa discussão no Supremo Tribunal Federal de uma maneira mais ampla, nesse julgamento que foi aberto apenas para a entrada do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o que trata da descriminalização do aborto, mas que foi fechado sem uma expectativa ainda para que ele volte para a pauta do Supremo Tribunal Federal. Leandro.